O que eu vou contar agora é como se eu estivesse abrindo o meu coração para contar tudo que eu passei, todas as dificuldades, todas as adversidades, todas as coisas boas que aconteceram comigo para chegar até aqui. De uma dificuldade, eu criei uma oportunidade de fazer as coisas acontecerem. Não foi fácil chegar até aqui, mas de muito aprendizado, de muitas lições. Eu acredito que a palavra que me define até hoje é perseverança. Eu acho que o significado de perseverança para mim é você insistir mesmo diante de dificuldades, de adversidades, é você manter-se firme no rumo, no foco, naquilo que você acredita que sempre dá certo. Era Vitória, no Espírito Santo, de onde eu nasci, cresci. Venho de uma família bem humilde, lá do Morro do Quadro, em Vitória. A gente, lá em casa, sempre fomos em três, eu, meu pai e minha mãe. E hoje tenho duas irmãs. Sempre gostei de cantar, gosto de cozinhar bastante, gosto de fazer amigos, de ter pessoas por perto, de frequentar a igreja. Da parte musical, assim, meu pai, ele é músico, né? Toca praticamente todos os instrumentos, só que eu fiquei só com a parte de cantar mesmo. Cheguei a gravar um CD gospel, inclusive, em 2010. Eu nem sempre gostei de inglês, na verdade, até os meus 12 anos, o inglês não fazia parte do meu mundo. Acho que pela falta de contato, de não estar inserido em um ambiente que me propusesse ter acesso ao idioma me distanciava. Então, acho que essa coisa de não gostar do idioma, não por querer, mas sim por falta, talvez, de acesso. O despertar do aprendizado do inglês surgiu através da minha professora na 6ª série, Sandra Caldas, que me apresentou o inglês de uma forma que acho que talvez nenhuma outra pessoa teria a ideia de me apresentar. E através da música, essa professora ela conseguiu despertar em mim o interesse em aprender o inglês. Para que eu conseguisse, despertar esse interesse pelo idioma, ela me convidou para poder fazer uma apresentação para um dia da família na escola, cantando uma música em inglês, a música What a Wonderful World, do Louis Armstrong. E eu lembro que ela trouxe um mini system com um CD para que eu pudesse ouvir. E ali a minha única forma de praticar a música era ouvir, escrever o que eu estava entendendo, fazendo uma transcrição, E assim eu consegui repetir, reproduzir tudo aquilo e depois eu cantava por cima e consegui fazer a apresentação no Dia da Família. Eu conseguia não ter ali o correto, a pronúncia exatamente como era, mas eu conseguia reproduzir bem próximo ali ao original da música através de ouvir e escrever da forma com que eu compreendia. Ela cobrava muito da gente, querendo que a gente aprendesse o idioma e talvez tivesse interesse. Como eu venho de a vida inteira escola pública, então não tem aquela cultura de ter o idioma assim como base, como algo essencial. A partir do momento que ela me incentivou a tomar gosto pelo idioma, que eu cantei, que eu fiz a apresentação, todo mundo gostou, eu fiquei muito empolgado com tudo aquilo e falei que eu queria falar inglês e precisava ser para ontem. Então eu fui para a biblioteca da escola buscar materiais, buscar livros, não tinha computador naquela época para poder acessar e todo o meu processo de aprendizado foi autodidata. Eu me recordo que a minha mãe, depois de eu ter tomado gosto pelo idioma, ela me levou, pediu para me levar até uma escola de idiomas em Vitória. E eu me lembro que ela foi numa escola e o material didático na época custava tipo R$ 1.980 no cheque. E a minha mãe não recebia nem R$ 200 por mês. E eu fiquei muito triste porque eu não conseguiria seguir com aquilo, porque eu não tinha outras formas. Eu até me emociono quando eu falo disso, porque sempre foi tudo muito difícil, então foi tudo muito... A gente não teve muitas oportunidades. E quando eu despertei, talvez para
um idioma, algo que poderia agregar, talvez no futuro. Eu nem sei se ela pensava que aquilo poderia agregar para mim na minha carreira. Ela tentou e não conseguiu. Ela chorou muito. Eu fiquei muito comovido, era uma mistura de tristeza ao vê-la chorando por não poder arcar, mas ao mesmo tempo compreensível, porque não havia recursos para que ela pudesse custear aquilo e não tinha nem a opção de deixar de comer para poder custear, exatamente não cabia no orçamento. Como eu ainda não tinha muitos recursos para poder aprender um novo idioma e tudo mais, eu continuei estudando por conta própria, em livros, em revistas, tudo que eu podia ter de material para poder agregar no aprendizado, eu coletava. E alguns anos depois eu recebi o meu primeiro computador, aquele computador com aquela tela que a gente chamava de caixote, internet ainda era discada. Eu lembro que eu buscava pessoas para poder me comunicar em inglês, mas eu não sabia nem como me comunicar. Eu pegava, por exemplo, o Google Tradutor, colocava ali o que eu queria dizer, chegava o microfone pertinho ali e reproduzia o Google falando em inglês para que a pessoa pudesse entender. A pessoa ria, e eu persistia ali desses estudos por materiais. Eu não tinha muito contato com a fala, né? Com pessoas para me comunicar. Então, me trouxe muita bagagem gramatical. Então, minha gramática perfeita no inglês, porque eu estudava muito aquilo. Eu estudava a média de 4 a 5 horas por dia. A minha maior dificuldade no final foi, de fato, a questão de falar, porque eu não tinha com quem me comunicar. E aí, para praticar, né, a fala, eu ficava em frente ao espelho, falava sozinho, criava jornais, telejornais para poder... Só que comigo, como se fosse uma entrevista ou algo parecido. Eu fingia que eu estava recebendo ligações de alguém só para poder praticar o meu inglês. A galera ficava, ele tá falando inglês e não sei o quê. Só que ainda tinha muita coisinha para poder consertar. E ali, já com o computador, eu consegui encontrar pessoas que me auxiliaram nessa questão de bate-papo, que também estavam aprendendo. E era um aprendendo com o outro. E aquilo ali facilitou muito a minha comunicação com o inglês. Em 2010, eu estava ainda em Vitória, estava no meu primeiro ano do ensino médio, já tinha ali um desejo de me tornar professor de inglês. Era algo que eu queria muito. Porque eu tinha me dedicado bastante do meu tempo no aprendizado daquilo, eu gostava de transferir, ajudar os colegas, né, da escola com dificuldades que eles tinham, e eu tinha tomado a decisão que eu queria fazer um vestibular para ser aprovado em letras em inglês. Eu precisava ensinar inglês para outras pessoas. Foi pensar numa forma de auxiliar pessoas que, assim como eu, não tinham condições de custear um curso muito elevado, ou que não tivessem condições nenhuma, ou que não conhecessem o que o inglês ou que outro idioma poderia agregar. E eu me candidatei a um pré-vestibular, um projeto social. Eles liberam 100 vagas todos os anos para pessoas que não têm condições financeiras de arcar com um pré-vestibular. E aí eu me preparei, entrei, fui aprovado nesse pré-vestibular. Então vamos tentar ali ver as notas, como que eu vou conseguir receber uma bolsa. Em 2010, 2011 tentei novamente esse pré-vestibular, só que aí em 2011 já não tinha mais alguém que pudesse dar as aulas de inglês, porque são professores voluntários, né, que se dedicam ali algumas horas do seu dia para auxiliar alunos que não têm condições de pagar um vestibular, um pré-vestibular. E aí eu tive a brilhante ideia de me voluntariar como um professor daquele projeto social. Era tudo muito novo para mim, principalmente porque tinha na sala, tinha 50, 60, 70 pessoas. Alguns iam cursar espanhol, achando que era fácil, outros estavam ali no inglês por ser uma língua universal. Tinha gente de 30, de 40, 50, 60, 70 anos na mesma sala. E eu, com 17 anos, assumi um compromisso com a responsável pelo projeto social de vou ensinar. Então eu tinha que estudar muito mais para poder conseguir transferir e transmitir alguma coisa para alguém.
E aquilo então eu me cobrava ainda mais de melhorar o meu inglês, de ter uma preparação de uma aula. Nem sabia que era preparar uma aula, mas eu seguia um material, que acabei criando um material para aquele pré-vestibular e comecei a dar aula, e aquilo ali foi me trazendo mais gosto por ensinar o idioma. Eu lembro que na primeira aula tinha muitos adolescentes, eu era um adolescente também, com 16 para 17 anos, e eu lembro que tinha um aluno que ele me fez uma raiva terrível, porque ele queria mostrar para os alunos que eu não sabia, que eu não merecia estar ali na frente. E aquilo ali eu tinha que me preparar, então eu tinha que adotar uma postura que eu não tinha nenhum tipo de preparo, eu não estava preparado para aquele tipo de situação, mas eu tive que contornar mostrando que eu estava preparado e que eu tinha sim condições completas de estar ali, né? Eu estava como um ajudador daquele projeto social e talvez não tanto conhecimento que eu tinha, mas o que eu tinha eu estava disposto ali a compartilhar com quem tinha menos. E aí depois dessa experiência que eu tive como professor voluntário ali com 16 anos, 16, 17 anos, eu falei, agora eu preciso começar a ganhar algum dinheiro. Só que o meu inglês ainda não era lá aquelas coisas que eu pudesse, eu era menor de idade, não iria conseguir uma efetivação, porque eu ainda estudava, ainda fazia o ensino médio. Então eu comecei a buscar pessoas que gostariam de ter aulas particulares. E ali começou a minha saga de buscar pessoas para poder aprender um novo idioma. Eu não tinha tabela de preços, que até então eu estava como autônomo, né? Mas não tinha uma empresa, não tinha nada formalizado, né? Eu te dou as aulas e você me paga pelas aulas. E ali eu me baseava com que mais ou menos as pessoas pagavam. E eu lembro que eu quis me candidatar ao meu primeiro emprego formal, né? De poder dar aulas. Mas ainda não podia por conta da idade, da pouquíssima experiência. Então eu visualizei num site uma vaga para monitor, né, para auxiliar um professor de inglês dando aula para crianças. E aquela seria a minha primeira entrevista de emprego da vida, foi uma entrevista em inglês. E eu lembro que foi um fiasco a entrevista, porque eu tremia mais do que tudo, porque eu nunca tinha tido uma experiência de entrevista de emprego, ainda mais em inglês, e aquilo ali foi para mim um novo gatilho para poder, não, está no caminho certo. E eu lembro que meu primeiro salário, assim, eu falei, não vou gastar com absolutamente nada, porque eu tenho planos. Eu coloquei na minha cabeça, né, e acabou que no pré-vestibular eu me empolguei tanto com as aulas particulares, foram aparecendo pessoas para poder ter aulas, e eu fui pegando aquele restinho que todo professor de inglês conhece, de pegar a turma que não tinha alguém para poder pegar. Então eu pegava uma turminha aqui de uma escola, outra turminha de outra escola lá, para montar, para ter um salário, para ter uma renda. Então eu tinha que às vezes dar aula em 3, 4 escolas ao mesmo tempo, para poder conseguir juntar um dinheiro. Cheguei a dar aula em 5 escolas ao mesmo tempo, escolas completamente, com metodologias completamente diferentes, e por um objetivo que eu tinha colocado no meu coração, fazer um intercâmbio no exterior, uma especificação para professor de inglês, né, dar aula mundo afora. Porque eu não cheguei a fazer a graduação de letras, eu iniciei pedagogia, porque eu visualizei que eu poderia expandir mais as minhas possibilidades estando numa área pedagógica, né? Então era bem corrido, e eu lembro que eu era Vitória, Vila Velha, era Cariacica e às vezes Serra, então era um pouquinho puxado. Para a cabeça assimilar todas aquelas metodologias e conseguir dar conta era uma missão. A forma de conduzir as aulas eram diferentes. Olha, um ponto até assim, um pouco pesado nessa minha carreira como professor de idiomas, a dona de uma escola que chegou para mim e disse assim, olha, o seu inglês é péssimo. Eu abria as portas da minha escola para você, mas o seu inglês é péssimo. Eu usei aquela palavra que não foi confortante para usar aquilo ali como um combustível.
Inglês de fundo de quintal, foi o que eu vi. Toda a dedicação de lembrar da minha mãe não tendo condições de arcar com aquilo. E chegar alguém e dizer pra você que você não tem condições, não foi fácil ouvir isso. Como eu trabalhava assim, em muitas escolas ao mesmo tempo, eu acabava não tendo uma projeção, um plano de carreira, ou me dar garantias de um crescimento. Eu buscava alguma coisa, por isso, né, uma especificação de professor de idiomas, para que eu pudesse ensinar isso em qualquer lugar. E, obviamente, as oportunidades seriam muito maiores e muito melhores. Então, foi quando, em 2013, eu recebi uma oportunidade de trabalhar em uma escola em Cariacica. Como professor de inglês, eu teria ali uma média de 20 turmas. Então, aquilo já me deixava mais confortável, porque eu estaria trabalhando com uma única metodologia, que eu poderia me dedicar 100%, que eu tinha uma projeção de crescimento. Então eu iniciei com 120 alunos, um número muito grande de alunos, juntando, né, todo o dinheiro que eu recebia. Na época eu namorava com os meus pais, então juntava todo centavo que entrava e pagava a minha viagem para o Canadá. Então eu saí, né, nessas outras escolas que eu trabalhava com pequenas turmas, juntei todo o dinheiro e paguei ali, né, ao longo desse tempo, passagem, alimentação, hospedagem, o curso em si, para ficar lá um período de 3 meses estudando. E saí de férias na empresa, então estava com carta, estava com tudo muito bem já, tudo quitado, tudo 100%. E eu me lembro que em março de 2014 eu dei entrada no meu visto, né, como estudante temporário. E uma semana depois eu recebi a notícia de que o meu visto tinha sido negado. E aquela, eu digo que foi uma das maiores frustrações da minha vida. Você ter um planejamento de 2 anos, quase 3 anos trabalhando em prol de um objetivo. Os meus pais não tinham dinheiro para poder me ajudar. Eu não tinha recursos, então eu tive que trabalhar, de não gastar nem um centavo para poder realizar esse sonho que era fazer um intercâmbio. Eu me lembro que a agência que estava me auxiliando nesse processo, não, você pode ir para Londres, porque lá você não vai precisar de visto. Eu falei, não, se não for para o Canadá, eu não quero ir para lugar nenhum. Ter conseguido juntar dinheiro a trancos e barrancos para poder fazer aquilo acontecer, nem pagando eu posso desenvolver, eu posso evoluir. Então aquilo ali foi um momento para mim de reflexão, sabe? De por que eu não consegui ir para fora, por que eu não consegui realizar esse desejo? Será que isso é para mim? Falei, bom, me dediquei ao longo dos anos para poder fazer, então eu vou persistir mais um pouco. Confesso que foi difícil aceitar isso para mim mesmo. Dia 7 de julho de 2014, era a hora, 7h40 da manhã, a hora que o voo ia sair. Eu falei, meu Deus, o voo tá saindo. E nesse momento eu já tinha me mudado para Cariacica, e aí um belo de um dia, a diretora dessa escola que eu trabalhava, ela me chamou os outros funcionários individualmente também, e disse, olha, a partir de hoje a escola ela está fechando as portas. Só que quando ela falou isso, a minha única preocupação no momento foram com os alunos. Tinha alunos, só eu tinha 120 alunos. E a minha preocupação eles acabaram de começar a estudar, alguns se matricularam recentemente. Como é que vai ser isso? Como que a gente vai dizer para os alunos que não tem mais inglês? Porque talvez para alguns fosse um sonho, um objetivo, uma projeção de carreira. Eles colocaram, apostaram tudo aquilo, e agora? As portas da escola simplesmente vai se fechar. Para onde vamos? E aí eu tive a brilhante ideia de levar alguns desses alunos que tinham me procurado para dentro de casa. Eu tinha vontade de abrir uma escola e fazer tudo diferente do que aquelas escolas estavam fazendo. E foi quando eu tive essa brilhante ideia de, poxa, será? Não era como eu tinha planejado, sabe? De abrir uma escola do zero, tendo todo um conceito, uma marca e tudo mais. Então, tudo foi acontecendo dia após dia. Não teve nada
programado ou intencional. As coisas foram acontecendo aos passos que eu ia caminhando. Só que o espaço ficou pequeno, então precisei alugar um outro espaço próximo à minha casa para poder começar a dar aula, né? Tinha um ponto disponível, que hoje inclusive fica do outro lado da rua, e de onde hoje é a nossa matriz. Só que era um prédio um pouquinho antigo, então tinha muitas coisas, mas era o que tinha naquele momento, era o que podia ser custeado, era o que podia ser pago. E eu lembro como eu não tinha funcionários, né? Então eu precisava chegar bem mais cedo na escola para poder limpar a escola, preparar um café, as minhas aulas preparadas, para que quando os alunos chegassem eu pudesse tomar um banho antes, né, e receber os alunos e assim dar as aulas. Então tinha uma rotina ali de todo dia às 6 da manhã. Eu lembro que o piso lá da escola ele era de taco, então eu tinha que encerar para dar um brilho, para dar uma disfarçada ali no piso, que era bem antigo, algumas madeirinhas soltando. De 2014, de agosto de 2014, até 2016, outubro de 2016, né? Que dentro desse período muitas coisas aconteceram. E não foram momentos muito fáceis. Então a logomarca era eu que criava, cartões de visitas era eu que produzia. Então era tudo muito independente. Como eu não tinha base administrativa, eu não tinha base de uma estrutura de uma empresa, eu não tinha tido empresa até então. E chegar momentos, por exemplo, que para não consumir nenhum filete de energia, assim que eu terminava o expediente, eu ia no quadro de disjuntor e desligava para não passar nenhum tipo de cobrança excedente daquilo que eu poderia pagar, de chegar momentos de não ter dinheiro para pagar a conta de energia. Me lembro que um belo dia eu sempre desligava e chegava muito cedo, né? As aulas começavam às 8 e eu chegava às 6 para poder preparar a escola. Então, nesse momento, eu cheguei para ligar o disjuntor e subir e nada acendia. Todo ao redor estava tudo aceso, as outras lojas e tudo mais. Eu falei, meu Deus, cortaram a energia. E agora, o que eu vou fazer? Entrei em desespero total. E aí eu precisava entrar em contato com os alunos, porque a aula era às 8 e precisava comunicar de certa forma que não tinha aula, mas que a gente iria fazer reposição. E aquele foi o momento que eu falei, alguma coisa precisa mudar, as coisas precisam ser diferentes. Dar 200%, 300% de si, de chegar, de limpar, de fazer toda uma programação, de ter você por você. E no final das contas, as coisas não darem tão certo como você esperava, como se eu tivesse nadado e literalmente está morrendo na praia. E aí de 2014 foi 2015, e ali tentando, garimpando um aluno daqui, outro dali. E aí eu senti que as coisas estavam meio que estagnadas, e em 2016 nada ia pra frente. Eu falei, olha, eu não vou mais mexer com isso, não quero mais, não tá dando certo. E aí foi quando eu decidi que eu ia ser comissário de voo. E aí eu me matriculei na escola. Então durante 6 meses ali de março de 2016 até outubro de 2016 eu fiz o curso. Fui aprovado e tudo mais. E quando eu terminei de fazer o curso, que eu recebi o certificado em mãos, falei, não, isso não é para mim. Eu preciso voltar a seguir o meu caminho como professor de inglês, como dono de escola. Eu preciso seguir essa linha. E aí em 2016 eu mudei de ponto, eu saí e vim para um ponto, onde a gente está hoje. Hoje nós estamos em 4 pisos. E eu comecei com 3 salas de aula, um banheiro e uma micro-recepção dividida com a minha sala. Eu tive 3 professores que me auxiliavam ali nas aulas. Já não dava mais aulas, mas eu fazia a coordenação. Então eu fazia a direção da escola, já tinha alguém na recepção para me ajudar, então as coisas começaram a acontecer. E ali em 2017 eu
comecei a fazer algumas expansões na escola. Fui quebrando parede, fomos expandindo, abrindo uma sala, abrindo outra, porque a demanda estava aumentando. Só que não estava ainda, sabe, do jeito que eu achava que precisava estar. Eu vendi uma moto que eu tinha, uma Bis, e falei, vou reformar a escola com esse dinheiro, vou dar um up, vou trabalhar comunicação visual, vamos colocar mais cor nessa escola, porque era uma escola praticamente preto e branco, porque eu tinha paredes brancas, parecia um consultório médico, não tinha cor, não tinha vida. Eu estava num momento em que eu cheguei a reformar a escola, estava tudo muito tranquilo, eu não tinha, sabe, uma receita, um rendimento muito grande, mas eu também não tinha perda de alunos, eu tinha ali uma média de 5, 6 matrículas por mês. Foi quando eu recebi uma ligação de Balneário Camboriú e eles ligaram para sondar o nosso atendimento, para saber sobre valores e tudo mais. E a gente já estava caminhando na mesma direção, a forma de pensar, de tratar os alunos de maneira individual, de ter um tempo de curso mais reduzido do que as outras escolas que hoje aí levam de 4 a 6 anos para se aprender o inglês. A gente já estava trabalhando com um prazo mais reduzido. Eu não conhecia praticamente nada sobre a KNN, porque aqui no estado não tinha absolutamente nenhuma escola. Eles buscavam, né, e buscam até hoje pessoas que eles chamam de solidão administrativa, que era o que eu vivia. Eu criava talvez uma estratégia de marketing, das vezes eu ir para uma escola fazer uma ação externa e ter um investimento ali de um saco de pirulito, um saco de balas e voltar zerado de interessados por não ter uma estratégia coerente. Foi aí então que eles insistiram um pouco mais e vieram me fazer uma visita na escola, na época American Language Center, que era o nome da minha escola. E me vieram fazer essa visita com uma proposta de mudar. Só que eu tinha acabado de gastar o dinheiro da minha moto para poder reformar a escola, tinha acabado de colocar um adesivo bonito na parede, que na minha visão aquilo estava assim, perfeito. Tinha feito uma reforma, pintado, colocado tudo como eu imaginava que seria assim, show, que ia ser sucesso. E aí eles me vieram com a proposta de, não, você tem a oportunidade de se tornar franqueado da KNN. E aí a pessoa que me veio, né, o consultor de negócios da KNN, ele veio, me fez apresentou a escola na época com 126 escolas em todo o país, hoje com mais de 600 escolas e crescendo. Ele disse, olha, você faz quantas matrículas hoje por mês? Eu fazia uma média minha meta mensal era de 5 matrículas, 6, 7 no máximo. E ele disse para mim, olha, você vai fazer, se você entrar para a KNN, você vai fazer de 30 a 40 matrículas por mês. Eu falei, mentira? Eu falei, isso é uma conversa para boi dormir. Mesmo, lógico que eu não falei isso com ele, né? Era o pensamento que eu tinha, então ele foi falando, eu fui absorvendo tudo aquilo. E eu ia ter um setor comercial na minha escola, que ia trabalhar com a captação. Eu ia ter um departamento comercial em si, ia ter um suporte financeiro para reduzir a inadimplência, para poder... Falei, bom, no mínimo é interessante. E ele falando, olha, a gente faz uma proposta para você de pagar sua passagem aérea ida e volta, hospedagem para você conhecer nossa franqueadora lá em Santa Catarina. E como eu era professor, eu falei, não, deixa eu ver o material didático, eu preciso conhecer o material didático de vocês. Não, o material didático eu não tenho aqui, o material didático é só lá na franquia. Eu falei, olha, tem alguma coisa estranha aí. Ele falou, não, você me dá uma resposta até o final do dia, porque se você for, eu preciso que você vá na semana que vem. E eu estava em reforma ainda, eu estava reformando a minha escola, estava terminando alguns ajustes de pintura e tudo mais. E eu lembro que foi um domingo, e eu cheguei cedo para abrir a escola para o pintor. Quando eu abri, que eu acendi, tinha uma luz em cima da marca American Language Center, que eu tinha acabado de colocar um acrílico novinho. Eu falei, não, eu não vou fazer essa crueldade depois de ter enfrentado tantos problemas, de ter superado tantos obstáculos. Vou me vender, vou me trocar para uma outra marca.
todo o esforço, todo o trabalho de anos que eu tive, eu vou simplesmente apagar. Então eu cheguei a chorar porque eu estava muito confuso. E aí eu falei com eles, não, eu vou. Mesmo com o coração na mão, eu falei, vamos ver, né, o que é, como que eles fazem o trabalho. Dinheiro para a estrutura que foi me mostrado de negócio, eu não tinha como arcar. Então eu falei, bom, o que eu vou fazer? Como é que vai ser? E eu lembro que quando eu dei o ok para que eles pudessem comprar as passagens e estava tudo certo, aquilo me corroía como se eu estivesse traindo, sabe? Tudo aquilo que eu tinha construído, tudo aquilo que eu tinha planejado, é como se eu estivesse abrindo mão. Mas eu fui, foi assim, foram 3 dias que eu iria passar, né, pela escola, e eu fiz aluno oculto. Então eu fui até uma das unidades, né, piloto, e me passei por aluno para verificar como que era o atendimento, como que era todo o funcionamento da escola. Então fui muito bem recebido desde o início. Não é comum o professor vir até o aluno, né, num atendimento para se matricular, mas eu fiz questão de ter um professor para ver como que eram de fato as aulas. E aí no final das contas, depois eu me revelei como um aluno oculto que estava ali para poder conhecer e fui conhecer os departamentos da pedagógico, administrativo, e a minha curiosidade maior que era como as aulas eram dadas, né, se os alunos de fato falavam inglês com 1 ano e meio, no máximo 2 anos. E para minha surpresa, eu entrei em uma sala que tinha 3 semanas e os alunos já estavam falando inglês. Alunos de 13 anos, né, já estavam falando inglês. E eu falei, não, com certeza colocaram, isso aqui foi armado, colocaram alguém que já faz curso há muito tempo para poder me convencer de, opa, você tem que, é aqui mesmo que você vai ficar. E aí, em sequência, eu fui para uma outra turma, uma outra faixa etária, e eu vi também que alunos que estavam há pouco mais de 6 meses na escola já estavam falando inglês e muito bem. E aquilo, então, me despertou interesse em... Eu ainda estava bem retraído, e eu me lembro que, na época, como American ainda, eu tinha... Acho que de funcionários ao todo, eu tinha 5 funcionários. E eu cheguei a perguntar à franqueada, quantos professores você tem hoje? E ela me disse, olha, hoje a gente tá com 15. Eu falei, 15 o quê? Funcionários? Não, 15 professores. Eu falei, não é possível. Essa estrutura toda, né? Ela falou, não, hoje são 15 professores. Funcionários, a gente deve ter uma média de 27 a 30 funcionários. E aquilo logo de cara me espantou, porque eu falei, possível manter uma estrutura dessa, não tem como. E aí, aquilo foi ao mesmo tempo que eu ficava muito empolgado com tudo que era muito bom, eu ficava com muito receio porque era tudo muito novo para mim, tudo muito diferente. E eu me lembro que no último dia, né, da visita, o consultor de negócios, ele disse para mim, eu falei, mas assim, Gabriel, você me mostrou tudo, me apresentou tudo, me mostrou a expansão, me mostrou até onde a gente pode chegar, mas não me falou de valores. Aí ele disse assim pra mim, você tem algum imóvel, algum bem? Eu falei, não. Sua mãe tem alguma casa? Eu falei, também não. E meu nome tá no SPC. Eu lembro que ele coçou a cabeça assim. Ele falou, mas você quer? Eu falei, eu quero. Então a gente vai dar um jeito. E aí eu lembro que a gente foi pra franqueadora, né, pra sede da franqueadora. E lá eu visualizei as outras coleções de livros e tudo mais. E ali já era pra assinatura de um contrato. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora pra poder assumir esse compromisso e me tornar um franqueado, né? Eu seria o primeiro franqueado do Espírito Santo da KNN Brasil, da KNN Idiomas. Qual que seria o investimento? Custos eu teria? E eu fiquei só com aquela ideia de que seria algo arriscado, mas que por tudo que eu tinha visualizado ao longo dos 3 dias, iria valer super a pena. E foi quando ele me pediu meu RG, me presta o RG. Eu falei, toma, mas você já sabe as condições que estão no RG. E aí ele, não, só pra gente formalizar ali o contrato. E me trouxe, eu digo até que será que me deram boa noite, Cinderela, porque depois desse momento, eu tive literalmente um apagão. Eu só me lembro de estar assinando o contrato e ele dizendo, olha, semana que vem já vai chegar um consultor lá
para fazer a conversão da sua escola, trocar de American para KNN. Ele falou ainda para mim, vai para a praia, amanhã acorda cedo, vai para a praia e reflita bastante. Pensei, meu Deus, o que eu fiz? Isso foi numa quinta-feira, eu retornava numa sexta, né, para Cariacica. E aí ele falou, você vai ter que quebrar tudo, vai ter que modificar. Eu falei, meu Deus, estou terminando de pagar ainda os adesivos da reforma que eu acabei de fazer, não tem nem 2 meses. A minha convicção, assim, minha certeza que eu estava no caminho certo, eu voltei. Ninguém sabia que eu tinha, né, trocado. E eu cheguei para a equipe e falei, olha, nós vamos mudar para uma outra empresa. Eu, como assim? Você não fez isso? Eu falei, não, agora é oficial, nós somos KNN. A mensalidade custava R$150 na época. E o meu material era terceirizado, então eu tinha um material que não era atualizado há anos, porque a última atualização do meu material, pra você ter noção, era de 2014, quando eu abri a escola. E a KNN já tinha ali a atualização anual de material didático. O meu material didático ele tinha um custo muito abaixo, que era um material praticamente obsoleto. E o material da KNN custava 3 vezes o que eu cobrava dos meus alunos. E aí eu visualizei que era uma oportunidade de melhorar, até porque eu não conseguiria melhorar a estrutura com um valor de mensalidade, um valor de parcela abaixo. Cheguei na escola e eu lembro que teve uma visita espontânea, uma mãe com a filha estava passando na porta da escola e resolveu entrar. Falei, eu vou fazer esse atendimento dessa mãe com essa filha da mesma forma que eu recebi lá na franquia, para ver se isso funciona mesmo, se isso dá certo. Só que eu não tinha passado por nenhum tipo de treinamento anterior para aquilo, eu tinha só coletado o que eu tinha visualizado e ia reproduzir. E ali eu fiz um atendimento, né, da forma que eu tinha visualizado, e ela fez o pagamento de absolutamente tudo tranquilamente. Eu falei, caramba, isso dá super certo. E foi ali que eu tive a certeza de que eu tinha feito a escolha correta. E eu não tinha ali, de fato, condições para pegar um empréstimo. O que eu tinha como garantia eram 174 alunos que eu tinha matriculado naquele período que eu assinei o contrato. Então eu tinha um período para poder reformar a escola com o fundo que eu tinha ali de reserva, para repadronizar novamente a escola, que eu tinha acabado de reformar. Eu tinha ali um período de 1 mês para poder fazer com que as coisas acontecessem. Que eu fizesse uma inauguração, que entrassem mais alunos na escola, para que eu não precisasse, porque eu não tinha nem de onde tirar depois o recurso. E ali as coisas foram acontecendo, trabalhando muito, ajudando na pintura, na limpeza, na organização e fazendo as correrias ali e de cá, até que as coisas começaram a aparecer, foi tomando cara de franquia, né? Os padrões e tudo mais. Logo de inauguração, foi novembro é um mês que ninguém quer se matricular. Nós fizemos 51 matrículas no mês de inauguração e logo já chegamos ali no número de 250 alunos e as coisas foram aumentando, foram crescendo, foram ampliando, tive que abrir mais salas porque não tinha, tudo foi tomando uma forma muito rápida, as coisas acontecem muito rápidas, né, na KNN. Era algo que eu esperava, mas superou as minhas expectativas. Em sequência nós já fizemos 300 alunos em comemoração. Hoje nós estamos com mais de 450 alunos na unidade de Cariacica e expandindo. Muita coisa aconteceu nesse período, mas a gente tem crescido bastante. Hoje faltam espaços para poder abrir novas turmas e a KNN ela sempre deu muito suporte, né? Então isso foi o diferencial que me fez decidir iniciar a parceria com eles. E atualmente nós temos ali nas 2 escolas, inaugurando a terceira logo, nós temos uma média de 650 alunos e em expansão. E eu consigo olhar para trás e sentir muito orgulho. Tudo aquilo que eu tinha da professora tentando me ensinar o inglês e eu não tendo condições, a minha mãe se frustrando, eu me frustrando por não conseguir pagar um curso, todo aquele turbilhão de coisas acontecendo, de decidir querer ser um professor de inglês e de chegarem para mim e dizer, olha, você não tem capacidade para ser um professor de inglês, você não tem. E depois daquilo tentar mais uma vez e tentar um visto e ter um visto negado, depois ser mandado embora, a escola ser fechada, ter todo mundo dispensado.
olhar para trás e ver que todo o esforço valeu a pena. Não, isso, chegar até aqui, de fato tem um significado, né? O propósito que é mudar as vidas das pessoas, que é levar o idioma como uma forma de conexão, de se aproximar de outras pessoas, de outras culturas, de poder se expandir, de fato valeu toda a pena. E hoje, tendo aí mais de 40 funcionários nas 2 unidades, o que a gente busca, o que eu tenho buscado são pessoas que tenham um propósito, que tenham um alinhamento parecido com o meu, que é um objetivo de mudar e transformar vidas através do ensino, pessoas dedicadas, pessoas que de fato almejam um crescimento profissional, que dentro da empresa a gente proporciona para os nossos colaboradores um plano de carreira e tudo muito rápido. Comprometimento e investir de fato a camisa sem entregar, porque o resultado ele vem. A perseverança sempre nos traz bons resultados.